Olá, meu nome é Larissa Souza e desde o início de 2018 atuo no SUS como agente de saúde. E a partir de hoje acompanho vocês na série A História do SUS, Saúde para Todos aqui no Via Política. Para que possamos entender o contexto atual, é necessário que voltemos lá atrás no descobrimento do Brasil e acompanhemos desde o início as políticas públicas de saúde, pois nem sempre o acesso à saúde aqui foi para todos. Talvez você esteja vendo o vídeo e se perguntando o que são políticas públicas. Bom, políticas públicas são um conjunto de ações voltadas ao interesse coletivo e comum, e elas estão interligadas por interfaces dos setores de saúde, educação, infraestrutura, economia, entre outros. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, o nosso território era ocupado única e exclusivamente pelos indígenas, e esses, quando necessitavam de algum auxílio para tratar alguma doença, eles recorriam aos pajés, curandeiros, boticários, que na época eram os grandes conhecedores do poder das ervas medicinais brasileiras e das terapias de cura. Quando o Brasil se torna colônia de Portugal, os nativos que aqui já habitavam sofrem com as novas enfermidades que até então existiam na Europa. E como não havia imunidade, muito menos desenvolvimento na área de saúde, a consequência foi milhares de mortes entre os índios. Com a chegada da família real e sua corte em 1808, o Brasil passa a receber mais investimentos em infraestrutura. E uma das primeiras medidas são a implementação de cursos de medicina, cirurgia e química por João VI nas duas primeiras universidades, sendo elas a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico no Hospital Real Militar de Salvador. Mas Larissa, como agora houve um aumento em profissionais formados e temos cursos na área de saúde, isso significa que o acesso está assegurado para todos? E a minha resposta infelizmente é não, pois esse acesso variava de acordo com a classe social. Os pobres e os escravos, por viverem em condições precárias, eram os primeiros a cair por terra. Já os nobres, brancos e com posses tinham acesso aos médicos e aos remédios da época, e assim tinham maiores chances contra as doenças e a morte. Desde a colonização do Brasil, as Santas Casas de Misericórdia foram essenciais para a implementação de tratamento de saúde em nosso território, e durante décadas elas foram a única porta de entrada para as pessoas que não tinham condições financeiras. No Brasil, a atuação dessas instituições apresentou duas fases. A primeira compreendeu o período de meados do século XVIII até 1837, de natureza caritativa, e a segunda ao período de 1838 a 1940, com preocupações de natureza filantrópica. Elas foram criadas antes mesmo do país se organizar juridicamente, fato que ocorreu em 1824. Então a gente vê aqui que durante os 389 anos entre colônia e império, pouca coisa se fez pela saúde no Brasil. E vemos também que as políticas públicas de saúde e outras foram inicialmente criadas por motivações religiosas. A sociedade se estruturou de acordo com seus padrões de fé e em todas elas passam pelo sentido de caridade e solidariedade. E tendo como base a cultura judaico-cristã, ela nos traz como fundamento cuidado e amparo aos necessitados. E aí a gente lembra que no início os hospitais eles não foram criados para serem como são hoje, eles foram criados para cuidar, abrigar e recolher os enfermos, para que esses pudessem salvar a alma e serem cuidados por religiosas. E só com a chegada das guerras é que os hospitais evoluem em tecnologia e técnicas médicas e passam a ser esses centros que a gente conhece hoje. No próximo vídeo a gente vai ver como que será o Brasil pós-independência, e eu convido vocês para se inscreverem no canal e acompanhar a gente nessa jornada. Até o próximo!